Deus abençoe. Amém. Paz e graça, queridos. Shalom a todos, né? Muito bom poder estar com vocês aqui, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu acho que o que o Senhor ministrou para mim conversar com vocês é algo bem propício para esse tempo que estamos vivendo. A gente acabou de passar aí por uma entrada para um novo ano judaico, né? E esse novo ano judaico, segundo alguns rabinos e alguns judeus e mestres, né, judaicos, é o ano 5.784, e segundo eles esse é o ano da boca, é o ano daquilo que sai de dentro de nós, né? E esse ano que acabamos de entrar, eu acredito que o que o Senhor já tem ministrado, até algo que eu tenho ministrado na igreja com alguns irmãos, sobre o poder da palavra. A gente está passando aí por um momento de política novamente, né? Cada 2 anos passamos para esse estágio no Brasil e nós vamos perceber que, de alguma forma, a gente tem visto esse poder, né? Do usar a palavra, de usar a boca, né? Sendo usado de uma forma com injúrias, com palavras de baixo calão, sendo usado mais para ofensas, usado para tirar, né? Até a própria centralidade de Cristo da nossa nação. Então, diante disso, o Senhor falou comigo muito claro, né, que a gente precisa, nesse próximo tempo, não que antes nós não precisássemos, mas esse tempo que nós estamos passando, né, essa nova fase, esse renovo, né, da parte de Deus sobre nós. Daqui a pouco estamos entrando em festa de tabernáculos, que para mim é uma das principais festas, né? Se a gente pegar as principais 3 festas bíblicas, para mim tabernáculo tá entre as 3. E então o quão importante é nós cuidarmos nesse próximo ciclo as sementes que nós temos lançado sobre a terra. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 que em parte falamos e em parte profetizamos. Então, muito do que falamos são profecias lançadas sobre a terra, né? Então, e a minha pergunta que fica é o que nós temos profetizado sobre nações, sobre a cidade onde estamos, sobre nossas famílias, sobre as nossas próprias vidas, né? Então, diante disso, eu vou conversar com vocês aquilo que o Espírito de Deus tem falado comigo nesses últimos dias, amém? Vou deixar livre aqui, se alguém quiser parar no meio, fazer uma pergunta, ou quiser também participar com uma reflexão, eu acredito que isso aqui é mais um bate-papo do que uma ministração. Então, não, eu sempre costumo dizer que eu não sou o sabedor de tudo, né? Mas acredito que se a gente poder compartilhar as nossas visões, né, e a centralidade de Cristo nas nossas vidas, nós podemos chegar mais longe juntos, né? Então, se eu fosse dar um título sobre aquilo que eu queria falar nesse final de tarde, nesse início de noite, seria o poder da palavra, né? O poder da língua, o poder do som que sai da nossa boca. E eu queria começar compartilhando Provérbios capítulo 29, no verso 18, diz assim: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem, e quem obedece à palavra de Deus é feliz. Começar por esse ponto, né, de Provérbios 29, 18, um povo que não aceita a revelação do Senhor. Quando eu li isso aqui um tempo atrás, a gente, como profeta, a gente tem muito aquela questão da revelação que Deus nos trouxe. E aqui, quando você vai estudar a fundo, né, quando o nosso amigo Salomão ele escreve o livro de Provérbios, ele não está dizendo uma revelação dos céus, ele não está falando de uma revelação da vida de alguém, mas ele está dizendo aqui na completude da revelação de quem é Deus para nós. Quem é Deus para o Brasil, quem é Deus para as nações. E aqui ele está dizendo que quando nós não aceitamos a revelação do nosso Deus, do nosso Senhor, sobre a nossa nação, isso aqui vai trazer desordem. Então, uma nação desordeira é uma nação que não aceita ou que não tem aceitação de quem é Cristo. Para nós hoje, né, Cristo é a representação do Deus vivo, né? Tanto que Cristo vai dizer em João capítulo 14 que quem vê a mim vê ao Pai. Então, nesse tempo, nós precisamos perguntar
Quando nós falamos, quando nós sentamos nas mesas, quando nós compartilhamos algo, seja no trabalho, em casa, na escola, na igreja, nas ruas, no mercado, não importa onde nós estamos, que revelação do Senhor nós estamos trazendo? Eu gosto muito de algo que Santo Agostinho ele vai dizer, e ele vai dizer que palavras comovem corações, mas atitudes arrastam multidões. E eu tenho percebido que muitos homens e muitas mulheres, né, têm compartilhado uma palavra de Deus, mas suas vidas e o seu testemunho não corrobora com quem é Cristo realmente para nós. E ele está dizendo, e quem obedece à palavra de Deus é feliz. Então, nós acreditamos que se nós somos obedientes, e assim como 1 Samuel capítulo 15, verso 22 vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, então nós começamos a entender que a nossa felicidade, a totalidade da felicidade que nós buscamos no Senhor, está na obediência da sua palavra. Então, dentro dessa obediência, percebemos que a palavra ela tem um poder. Então, quando olhamos para todo o Gênesis, para todo o Bereshit, né, e nós olhamos para toda a criação da terra, nós vamos perceber que o poder da palavra que sai da boca de Deus vai trazer essa transformação daquilo que era vazio, daquilo que era informe, daquilo que não tinha estrutura, e com a própria palavra o Senhor vai estruturar a terra, estruturar o ser humano, estruturar tudo que existe. Então, existe sim um poder e uma estruturação profética daquilo que nós estamos profetizando nesses dias. E isso, para mim, é muito sério como profeta, porque nós precisamos cuidar com aquilo que estamos falando e com aquilo que estamos profetizando. E diante disso, Êxodo capítulo 14, verso 13, Êxodo 14, 13, olha só o que o Senhor vai nos trazer. Ele fala bem assim: então Moisés encorajou seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os Nunca mais venda, né? tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. E isso aqui me chamou muito a atenção nessa questão do poder da palavra. Vamos só contextualizar rapidamente Êxodo capítulo 14. O povo sai do Egito, vai para o deserto e agora estão diante do Mar Vermelho. E um mar intransponível, montanhas dos dois lados onde eles não conseguiam fugir, e atrás deles vindo os soldados egípcios para matar. E o povo começa agora a reclamar, a murmurar e a declarar palavras de morte. Por que nos trouxestes até aqui para morrer? Por que viemos até aqui para morrer? Porque a tendência do ser humano, e o ser humano por si só, ele tem uma tendência sempre de olhar por um prisma terreno de morte. Ele não consegue olhar pelo prisma terreno, pelo prisma celestial de vida do Senhor e de salvação. Então, o que Deus está falando? Antes de nós falarmos qualquer besteira, antes de nós usarmos a nossa boca para falar qualquer coisa que seja terrena, que seja pela visão do homem, é melhor a gente ficar calado, é melhor a gente não falar nada. É melhor entrar em intercessão, é melhor entrar em oração do que liberar palavras proféticas de morte, palavras proféticas de dor e de destruição. Então, aqui em Êxodo capítulo 14, o Senhor está deixando algo muito claro e descrito para nós. Mesmo que estejamos passando por situações difíceis, mesmo que tudo que pareça, né, estar corroborando contra nós, os filhos de Deus, o Senhor está dizendo para a gente, ó, é melhor vocês ficar quietos do que falar besteira. É melhor vocês fechar a boca de vocês do que profetizar maldição. Então, dentro disso, a gente precisa entender que muitas vezes o que nós estamos falando, o que nós estamos profetizando, está indo totalmente contrário à revelação dos céus para a terra e à revelação de quem é o Senhor para nós. E a gente às vezes esquece que Deus ele tem um poder em suas mãos e que Deus tem poder para mudar todas as coisas. Tanto que Jesus Cristo vai dizer: se dois ou três estiverem reunidos em meu nome, né? E ali houver concordância, eu virei e farei aquilo que está na concordância. E tudo que for ligado na terra será ligado nos céus, e tudo que for desligado na terra será desligado nos céus. Então, quando nós sentamos em algumas mesas, em algumas reuniões, e aqui eu falo como alguém que já sentou em muitas mesas e que nos últimos 4 anos parou de sentar em muitas mesas, eu tenho entendido que esse é um tempo que eu tenho que cuidar onde eu estou.
e com o nível de conversa que eu estou tendo. Então a gente está muito hábil, né? E o ser humano é muito hábil em sentar em mesas para falar mal de pessoas, para falar mal de coisas, em vez de nós sentarmos na mesa e trazer a revelação de quem é o Senhor. Então, nós precisamos, nesse tempo, como homens e mulheres de Deus, nos policiar muito. Qual é o assunto que nós temos propiciado nas mesas que temos sentado? A mesa que sentamos, ela vai direcionar demais a mente que pensamos. Então, eu escutei algo esses tempos atrás, escutei, não, eu li, né, um livro, e esse livro ele falou que nós somos a influência do ambiente em que vivemos. E isso não. A própria Bíblia vai dizer em Provérbios 13:20, se eu não estou enganado, né? Aquele que anda com o tolo vai à destruição, e aquele que anda com o sábio se torna mais sábio. Então, trazendo nesse contexto, a gente precisa cuidar muito quais são os ambientes que estamos andando, quais são as palavras que nós estamos ouvindo, o que tem alimentado a nossa mente, o que tem alimentado os nossos pensamentos, porque o que falamos é muito mais daquilo que pensamos do que aquilo que cremos. Então, a gente pensa muito mal sobre as coisas e acabamos liberando palavras proféticas de maldição sobre nação, sobre filhos, sobre casa, trabalho, ministério, quando nós deveríamos estar pensando, como Jeremias 29:11 vai dizer, quais são os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de vos fazer prosperar e de não vos causar mal e nem prejuízo, e pensamentos de vos dar paz e um futuro melhor e de esperança. Então, dentro desse contexto, eu acredito, por a gente não praticar, ou talvez por não entender as escrituras da forma direita, é que a igreja brasileira, ou a igreja mundial, ela tem sofrido demais com as questões daquilo que nós estamos liberando, né? Eu sei que aí em Brasília, o pessoal da Casa de Oração, com Marcelo Ferreira, Caide, né, o Brasil de Joelhos, né, o pessoal que eu tive contato, tem essa característica de ressoar o que o céu está falando. E isso tem que ser uma temática não só dentro das nossas salas de oração, mas isso tem que ser uma temática na nossa vida. Então, nós precisamos cuidar com aquilo que estamos falando, porque quando nós estamos num ambiente, em sala de oração, tem 10, 15, 20 pessoas buscando a Deus naquele ambiente, nós vamos sofrer a influência pelo ambiente, e então é natural nós profetizarmos e nós declararmos o que os céus estão passando. Mas a pergunta é, quando você estiver no seu trabalho, na sua casa, em alguma situação difícil, influenciado por coisas ruins, o que você tem declarado? O que você tem falado? E isso é muito poderoso, porque quando nós passamos pelo momento que estamos passando, para esse renovo, né? O ano da boca, da entrada da palavra, do poder da palavra, nós vamos ter que cuidar muito nos ambientes, o que nós temos declarado, o que nós temos profetizado, seja sobre os nossos governos, seja sobre as nossas famílias, seja sobre os nossos ministérios e seja até sobre nós mesmos. Então, são coisas tão simples. Sabe aquela rua que você passa que está com um buraco? Em vez de você profetizar, Senhor, eu profetizo que essa rua será recapada, nós reclamamos dos buracos. E nós estamos que nem o povo no deserto. Em vez de nós adentrarmos na promessa, em vez de nós acessarmos a promessa, em vez de nós crermos no poder do impossível do Senhor, nós começamos a olhar muito para a terra, para os problemas da terra, e começamos a colocar descrédito no poder que há na palavra, no poder da semente que há na palavra. Então, dentro disso, esses princípios, eles vêm para nos prosperar, esses princípios vêm para nos trazer vida abundante. Esse princípio da palavra, ele vem fazer com que as nossas famílias não venham se dividir. Esse princípio da palavra vem para que as nossas finanças não vão embora. Esse princípio da palavra vai fazer com que a nossa saúde seja regenerada e o nosso próprio espírito seja regenerado. Então, nós precisamos pegar esses princípios que estão nas nossas mãos, que é a palavra do Senhor, e começá-los a praticar. E você vai perceber em toda a história bíblica, desde Gênesis, né, pelo menos Gênesis a Malaquias, que fala mais de um tempo da sombra, você vai perceber que sempre o povo sofreu quando sua boca começou a ser usada não para adoração, mas foi usada para amaldiçoar ou para adorar a outros deuses. E quando nós começamos a colocar os nossos problemas, as nossas situações, as nossas circunstâncias como algo mais forte do que o Deus que servimos, nós estamos dizendo que esse é o Deus das nossas vidas. Sabe aquela situação que você está passando na sua família? Se você não acredita que Deus pode mudar essa situação, você está dizendo que a situação é mais poderosa que o teu Deus. Se nós olhamos para os governos que têm se instalado sobre a terra, governos esses corruptos, e segundo a palavra do Senhor, isso ia acontecer, mas a grande questão é quem é que governa a nossa vida?
Nós estamos debaixo desse governo maldito, debaixo desse governo progressista, ou nós estamos debaixo de um governo e de um reino celestial que está dentro de nós? O próprio Cristo vai dizer, né? Eles perguntam, mas aonde está o reino de Deus? Ele disse, olha, o reino de Deus, alguns dizem que está ali, está lá, mas ele vai dizer, o reino de Deus está dentro de nós. Então, nós precisamos começar a vivenciar esse governo celestial em nossas vidas, nossos corações e principalmente em nossos pensamentos e naquilo que somos. Então, diante das dificuldades, diante das situações, nós precisamos deixar com que o governo de Deus, o governo do Espírito Santo, adentre em nossos corações e nos conduza nas palavras, nos nossos projetos, em tudo aquilo que fazemos ou almejamos fazer. Então, esses princípios, né, que são princípios bíblicos, e principalmente do poder da palavra, nós precisamos começar a praticar. E como podemos praticar isso? Praticando, falando as coisas certas. Praticando e não deixando com que aquilo que saia da nossa boca seja maldição. Praticando e não deixando com que a nossa voz ressoe coisas terrenas, mas ressoe coisas celestiais. Então, eu acredito, né, como pastor, como profeta, principalmente o ministério profético ele é mais forte do que o pastoreio, por mais que eu sou pastor de igreja, né, hoje, mas ainda o profético é algo que latente dentro de mim. Eu acredito que nós estamos chegando a um tempo, né, onde Deus ele não vai só atender às necessidades espirituais da igreja, mas também vai atender às necessidades físicas. Só que agora, olha só que interessante. Ano passado, janeiro de 2023, sempre janeiro, ali do dia 1 ao dia 7, eu tiro 7 dias de jejum dentro da igreja. Eu fico 7 dias orando e jejuando na igreja. E do dia 1 ao dia 7 de janeiro de 2023, eu estava assim, espiritualmente falando, sabe? Eu olhei assim para Deus, esse Deus, eu estou voando. Falei para ele, né? Nossa, estou, acho que na melhor parte espiritual da minha vida. E aí o Espírito Santo de Deus falou audivelmente ao meu coração e à minha mente. Ele disse assim, Christopher, pato gordo não voa. Foi isso que ele me falou. Naquele tempo eu estava com 111 quilos, né? E eu, mas como assim? Poxa, eu estou orando, estou jejuando, estou te buscando. Ele disse, você está cuidando do teu espírito, mas você não está cuidando do seu corpo. E viver a totalidade da palavra, viver a totalidade de Deus nas nossas vidas, não é só cuidar da vida espiritual. Não é só cuidar de alma e espírito, mas é cuidar de corpo, como Paulo vai dizer, santificai-vos de corpo, alma e espírito. E Deus foi muito claro comigo. Você precisa entender que a minha palavra ela é total, ela não é pela metade. Você precisa viver ela de uma forma integral. E naquele tempo o Espírito de Deus falou muito claro: para viver de uma forma integral, você vai ter que cuidar do seu corpo. Da forma como você está, você não vai alcançar o destino profético que eu tenho na sua vida. Então, quando eu falo de palavra, eu falo de uma totalidade daquilo que Deus quer que a gente viva. Eu falo de uma totalidade aonde nós não vamos só atingir um nível de conhecimento e sabedoria espiritual, mas também nós vamos levar a vida num conhecimento e sabedoria intelectual e físico. E isso vai refletir de uma forma mais pontual e de uma forma muito mais poderosa para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, por que eu acredito que Deus está querendo fazer e falar sobre isso com a gente nesse tempo? Porque eu acredito que a volta do nosso Senhor está muito próxima. Então, estamos vivendo uma geração que está vivendo um tempo da volta. Se nós olharmos todos os anúncios, prenúncios que nós estamos vendo nessas guerras em Israel já durando quase um ano, todas as questões econômicas, todos os governos, né, progressistas que têm se instalado na Terra, tudo isso que tem acontecendo, eu acredito que Cristo vai voltar e se Deus quiser, né, e Ele for assim, querer que volte da minha geração, eu quero saber que igreja que Cristo vai vir buscar. Que igreja que está entre nós? É uma igreja que reclama, uma igreja que murmura, uma igreja que olha para a terra ou uma igreja que está com seus olhos fixados nos céus? Então, diante disso, se nós não tomarmos novamente o governo espiritual, e olha aqui, gente, aqui deixa eu falar uma coisa bem clara, não tenho nada contra pastor que se candidata a vereador, a prefeito, seja o que for, não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra, e eu acho que realmente a igreja tem que estar nesses ambientes, nesses montes, né? Nós temos que estar no monte da educação, nós temos que estar no monte da economia, no monte da política, no monte da saúde, no monte do entretenimento, no monte da mídia e no monte da religião e da família. Eu acredito que a igreja ela tem que ter influência nesses montes.
Mas agora o que eu tenho entendido nesse tempo, que mais do que tomar, ou mais do que estar num governo físico, político, nós temos que estar num governo espiritual. Então, se a igreja não tomar o governo espiritual nesses dias, e isso é muito sério. Se nós não entendermos que precisamos ter a maturidade, a sabedoria de deixar novamente o Espírito Santo de Deus governar as nossas vidas, nós vamos perder o governo espiritual e já temos deixado as trevas cada dia mais avançar sobre a terra. E quando a gente fala sobre trevas, nós falamos sobre escuridão. Eu já fui professor de física e como professor de física eu aprendi algo, né? E quando eu estudei física, que não existe escuridão. Escuridão é ausência de luz. E se as trevas estão invadindo as nossas nações, significa que nós que somos a luz. A palavra do Senhor vai dizer: vós sois a luz do mundo. Se nós que somos a luz do mundo não começarmos a brilhar novamente, as trevas vão invadir nossas casas, nossas famílias, vão invadir nossos bairros, cidades, estados e nações. Então, nós precisamos voltar a brilhar, nós precisamos voltar a refletir a luz de Cristo. E como podemos refletir? A palavra de Deus, que a palavra é a luz, a própria palavra é a luz, o próprio Cristo é a palavra encarnada. Ele é a luz que reflete sobre a terra. Então, por isso que nós precisamos entender o que estamos falando, o que estamos profetizando, o que está saindo da nossa boca. A Bíblia diz que é do interesse de Deus que todos se salvem, mas como é que todos vão se salvar se eu e você não tivermos o testemunho vivo de quem é Cristo para nós? E não somente através de palavras, mas as atitudes certas que nós precisamos começar a ter nesses dias. Eu me escandalizo como profeta porque não sei como é que está aí na região central do Brasil, mas eu começo a perceber aqui, pelo menos, um movimento muito grande, onde nós vemos pastores se separando, onde nós vemos líderes se separando, onde nós vemos homens e mulheres de Deus se separando com uma facilidade tão grande, se casando novamente com uma facilidade tão grande. Sabe, eu vi uma pesquisa dias atrás que diz que no meio evangélico tem mais separação de casais do que no meio católico. Aí, às vezes, perguntando, será que os católicos não estão dando mais testemunho do que a gente? Será que os católicos não estão sendo mais fiéis à palavra do que nós? Porque nós estamos desistindo muito fácil das coisas. Nós não estamos tendo a resiliência, nós não estamos tendo a força do Espírito que o Senhor está querendo para nós nesses dias. Então, se nós não tomarmos novamente o governo espiritual, se nós não deixarmos novamente o Espírito de Deus governar sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, as nossas casas, se nós continuarmos fazendo do nosso jeito, se nós continuarmos fazendo do jeitinho brasileiro ou de qualquer jeito, e eu digo que esse jeitinho não deu certo, nós precisamos voltar a entrar na educação do Espírito Santo de Deus. Precisamos voltar a entrar naquilo do conhecimento da palavra do Senhor e daquilo que Deus tem para as nossas vidas nesses dias. E essa educação que Deus está querendo trazer para mim, para você, para nós, para a igreja, no mundo, essa educação é tão importante para Deus, porque essa educação ela é fundamental. E quando nós falamos de fundamental, nós falamos de fundamentos. Então nós precisamos ter esse fundamento de Cristo em nossas vidas novamente. E isso é essencial para que nós possamos fazer com que esses alicerces da igreja sejam elevados, né? Eu vi um pastor falando esses dias atrás que nós estamos em reforma há 500 anos. Há 500 anos nós íamos reformando a igreja. Eu vou falar para vocês que talvez o maior erro nosso como igreja foi reformar. Nós devíamos restaurar. Quando você vai para Esdras, o livro de Esdras e Neemias, você vai perceber que eles não reformam as estruturas, eles restauram a estrutura. Talvez o que nós precisamos é justamente restaurar novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, não vou lembrar agora de cabeça, se o Marcelo Ferreira estiver aí, ele é melhor do que eu na palavra, no ensino, vai dizer que a vontade de Deus é a restauração da tenda caída de Davi. É restauração, não é reforma. Então nós precisamos restaurar. E quando nós pensamos na tenda de Davi, a tenda de Davi é interessante porque você tem dois tipos de tenda. Você tem um tabernáculo Sukkot na Bíblia, né, que vai ter a festa agora, daqui uns dias, e nós temos a tenda de Davi, e o nome da tenda de Davi é Sukkah, Sukkot. Então tem Sukkot e Sukkot. Sukkot, lugar fechado de adoração. Sukkot, lugar aberto para que todos adorem. Então, nós precisamos voltar a ser uma sucate, um lugar aberto de adoração, onde todos possam encontrar Jesus dentro de nós. Que nós sejamos a representação do Cristo vivo, por onde andarmos, e que as pessoas, quando olharem para a nossa face, elas possam dizer, poxa, eu vejo Jesus em você.
Eu vejo Cristo na sua vida. Assim como Cristo diz em João capítulo 14, quem vê a mim vê ao Pai, que nós possamos nesses dias dizer quem vê a mim vê a Cristo. Porque se verem a Cristo, verão ao Pai. Então, queridos, para mim, essa palavra está fazendo muito sentido, essa palavra tem mexido com a minha estrutura, tem mexido com a minha casa, mexido com o meu ministério, mexido com a minha liderança, né? E para mim, a única forma que nós temos é refazer esse caminho que nós nos perdemos. Nós vamos ter que voltar em alguns lugares onde nós esquecemos, nós vamos ter que voltar em alguns lugares onde nós deixamos as coisas se perderem ao longo do caminho. Então, nós precisamos voltar, né, a cuidar com aquilo que falamos, aquilo que pregamos, aquilo que profetizamos. E não vai ter como nós mudarmos isso se nós não entendermos o caminho da educação do Espírito Santo. Estudando os 4 evangelhos, você vai perceber que o maior ministério de Cristo foi o ensino. Ele vai dizer, e ele saiu da região tal para a região tal para ensinar. Ele foi da Galiléia para a Judéia para ensinar. Então, o Espírito de Deus está querendo ensinar a nós novamente. O Espírito de Deus está querendo trazer esse ensino profético de governo, de atitudes e de palavras sábias que precisamos para esse momento. Aí, os milagres que Jesus fez, você vai perceber que os milagres aconteciam ao meio do caminho. Então, ele saiu da Galiléia, foi para Jerusalém, no meio do caminho havia um, 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 um cego. Ele saiu para ir pregar em algum lugar, ensinar em algum lugar, havia uma mulher com fluxo de sangue. Então, você vai perceber que os milagres aconteciam ao caminho do ensino. Se nós entrarmos no ensino do Espírito Santo, se nós compreendermos as escrituras do Pai sobre as nossas vidas, os milagres vão voltar a acontecer de uma forma extraordinária. Então, os milagres aconteciam, sim, mas sem aprendizado, sem instrução. Milagres são só milagres. Senão nós vamos ficar que nem aqueles 10 leprosos que foram curados e só um voltou para os pés de Cristo. Então, eu não quero ver só um voltando. Nós queremos ver, né, que todos estejam voltando aos pés da cruz, voltando aos pés do Senhor e vivendo uma vida extraordinária com Deus. Amém? Então, eu acredito que se nós hoje entendermos esse princípio, se nós hoje praticarmos o princípio da palavra em nós e através de nós, nós vamos mudar a história da nossa geração, né? E quem aprender hoje será aquele que vai governar nesses dias. Então, eu tenho orado ao Senhor, eu não quero mais trazer um governo físico, eu quero trazer um governo celestial, um governo espiritual sobre a cidade onde eu estou, sobre o estado onde eu estou, sobre essa minha nação onde eu estou. E esse governo, muitas vezes, ele não é visível. Então, mais do que ser uma pessoa reconhecida, mais do que ter likes na internet, mais do que ser uma pessoa que influenciadora das redes sociais, eu quero ser aquele que influencia no mundo espiritual. As minhas sementes são mais espirituais do que físicas, né? Então, Provérbios, ele vai me dizer sobre isso, que eu preciso trazer a revelação de quem é o Senhor para minha nação, e mais do que isso, eu preciso ensinar a minha nação a ter obediência ao Senhor, porque se nós tivermos obediência à palavra, nós seremos felizes. E eu vou falar para vocês, eu estou num tempo da minha vida mais feliz, porque eu tenho obedecido à palavra de Deus. Amém, queridos? Era isso que eu queria compartilhar, não quero me alongar. E quero abrir aqui para perguntas e respostas, se você quiser fazer qualquer pergunta sobre essa palavra, ou qualquer coisa que você queira saber sobre aquilo que Deus está ministrando no meu coração nesse tempo, quero abrir esse momento para que vocês possam falar, conversar ou compartilhar sobre isso que eu acabei de falar. Amém? Sim. Pastor Christopher, uma coisa que Deus falou comigo esses dias sobre Salmo 1, fala sobre a roda dos escarnecedores, sobre aquela mesa. Uhum, Ah, e eu comecei a refletir se, quando o salmista estava falando, se ele estava se referindo a uma mesa, de pessoas crentes, né? De pessoas ali que adoravam a Adonai, ou se eram pessoas pagãs. Porque o senhor falou aqui sobre os ambientes que nos influencia e influencia os nossos pensamentos e influencia a nossa boca. uhum. Então, o que que o senhor me fala a respeito disso? Não, eu acho que tá, para mim está muito certo a sua forma de pensar, e é uma coisa que eu tenho ministrado com a minha liderança. Se você está numa mesa
aonde o compartilhar dessa mesa. Vou dar um exemplo. Se você vai para uma mesa e essa mesa começa a falar mal de alguém e você está ouvindo isso, e nós vamos entrar para uma questão que, claro, que a gente precisaria trazer um estudo sobre Lashon Hara, né? Eu tenho um estudo muito profundo sobre Lashon Hara, mas o Lashon Hara não é só quem pratica, quem ouve. Então, quando você olha, né, a mesa dos escarnecedores, escarnecer aqui é falar dos outros, né? Então, quando eu estou numa mesa que pratica o mal, falando mal de outras pessoas, não, mesmo que eu esteja calado, mas eu seja ouvinte, eu não me posicionar nesse ambiente como um homem ou como uma mulher de Deus, eu me torno igual. Eu vou à destruição. Então, eu tenho falado muito com as pessoas nesses dias. Cara, o que que tem saído na mesa? Quais são as mesas que você tem sentado? Eu não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar, não estou dizendo que o teu trabalho você tem que deixar de lado, né? Porque às vezes no trabalho você vai ouvir coisas, mas no teu dia a dia, o que tem saído da sua boca, qual é o teu posicionamento? Então, eu vou te dar um exemplo. Ano passado eu estava dentro de uma empresa e eu nunca trabalhei com vendas, né? Eu dou treinamento de vendas, mas nunca trabalhei com vendas. Mas eu fui para uma empresa e pediram para mim um mês fazer umas vendas lá. E aí, dentro de uma das reuniões, a pessoa falou assim: mas para vender isso aqui, você vai ter que falar isso aqui. Mas eu falei: mas isso não é mentira. Não, mas se a gente não falar isso, a gente não vende. Então eu não vou vender, eu falei. Porque eu não vou usar de mentira, porque a mentira vai totalmente contrário aos meus valores. Aí uma das pessoas ali, um dos gerentes, falou assim: mas se tu não fala, tu não vai vender nada. Então tá. Não vou falar e vamos ver. No final, quem foi o melhor vendedor? Só Cara, tem uma chance, né? Então, a verdade sempre será verdade. Então, nós precisamos cuidar, nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que carregar essa verdade de quem é Cristo para nós. Quem é Cristo em nós, né? Se nós não formos verdadeiros, se nós não tivermos esse caráter do Senhor, eu preciso saber se eu sou filho de Deus, o filho da verdade, ou eu sou filho do diabo, o filho da mentira. Né? Então, se eu estou numa mesa e alguém começa, e eu vou falar isso claramente, eu tinha muitas pessoas que frequentavam minha casa, e pastores e líderes da minha região que vinham na minha casa tomar café comigo, até ali naquele tempo de 2020, na pandemia, e por muito tempo essas pessoas vinham e começavam a falar do pastor X, do pastor Y, até que um dia o Espírito de Deus falou assim para mim: para com isso. A tua casa se tornou um muro de lamentações. E o muro de lamentações está ali parado, estático, não sai do lugar. Ele disse: se posicione. Eu comecei a me posicionar. A pessoa vinha começar a falar de alguém e disse: para, eu não quero saber. Se você está com um problema com essa pessoa, vai se resolver com ela. Vamos falar de Jesus, não é mais bonito a gente falar de Jesus? Vamos falar o que Deus está fazendo em vez de falar de pessoas? Eu dou uma chance do que aconteceu, as pessoas pararam de frequentar a minha casa. Mas a minha casa parou de ser um lugar, um antro de podridão e um antro de palavras malditas. Então, esse posicionamento é importante, sim. A gente precisa cuidar com o que a gente fala ou com o que a gente até ouve nas mesas onde nós estamos. ó. Quem mais quer ter a oportunidade de estar falando, fica à vontade, pode abrir seu microfone aí. Vamos lá, gente, vamos aproveitar a oportunidade. Vamos lá, Janaína, Silmara. Olá, boa noite. Eu estou ouvindo aqui e estou dirigindo, que eu estou levando minha filha. Estou no trânsito, mas eu estou prestando atenção aqui. Estou Ok. anotando. Amém. Cíntia, Eu estou eu estou refletindo mesmo, foi muito certo e muito profundo tudo. Assim eu estou processando mesmo. você quer comentar alguma coisa? Por agora não. Amém. Jusce, Uma coisa que eu percebi é que ele falou assim que na sala de oração é um ambiente propício, né, para a gente profetizar e tudo mais, né? E eu nunca tinha ido para missão, e quando eu fui para o Paraguai, eu vi aquele ambiente totalmente liberado e propício, né? E quando eu cheguei na minha cidade, eu nunca tinha tido experiências, então eu não entendia, né?
eu achava que ia ser da mesma maneira fluente que era naquele ambiente. E eu percebi que aqui, eu até brinco, eu falo assim, aqui no mundo real, você precisa de um esforço maior para ouvir a voz do Espírito e estar conectada com ele. Eu sinto, é como se no ar, assim, tivesse muita interferência. E assim, se não tiver com jejuns constantes, eu, Janaína, não sei se isso é com todo mundo, eu não consigo ouvir a voz de Deus nitidamente, né? Então, eu queria falar isso, assim, que isso falou comigo. Interessante isso, pastor. É assim mesmo? Acontece com vocês? Comigo acontece também. Como eu falei, porque acontece, né? Quando a gente está num ambiente onde todo mundo está buscando o mesmo propósito, é mais fácil. O ser humano, ele funciona por osmose. O que é osmose, né? É que nem água e pó de suco. Se você misturar os dois, se torna suco, né? Então, às vezes, a gente está naquele ambiente onde todo mundo está orando, buscando a Deus, é mais fácil a gente orar e buscar o Senhor, porque a gente está num ambiente propício para isso. Então, é muito mais fácil eu profetizar o que os céus estão falando. E a grande questão agora é eu conseguir entender para não entrar nesse ambiente de murmuração e reclamação do mundo. Bom, se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos perceber que quando lá em Levíticos 14, que Moisés manda os espias, né, espiarem a terra, 10 voltam reclamando e só 2 voltam profetizando bênçãos. E esses 10 influenciaram toda uma nação e todo um povo a reclamar. E aí eles começam a dizer, poxa, antes então nós tivéssemos ficado no Egito, então as pessoas preferem a escravidão do que lutar e acreditar na palavra de Deus. E no meio das nossas vidas, né, quando nós estamos nos ambientes inóspitos, seja no trabalho, na rua, na escola, seja onde a gente estiver, nós vamos encontrar um ambiente de dificuldade ali, nós vamos encontrar um ambiente de gigantes que precisam ser vencidos. Então, assim, como eu me posiciono no meio da minha família como cristão, como eu me posiciono no meu trabalho como um cristão, como eu me posiciono na minha universidade que eu estou como cristão. Então, são essas questões que muitas vezes é difícil. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba sendo tão influenciado por aquele ambiente que o que está saindo da nossa boca já não é mais o que o céu está falando, é o que a nossa mente está gerando pela terra. Então, por isso que nós temos que cuidar muito, né, com o que a gente fala nos ambientes que estamos. Se você estiver num ambiente de reclamação, você vai começar, é natural, você vai começar a reclamar. Então é melhor ficar calado do que reclamar, porque a partir da hora reclamação é murmuração. E o que afastou o povo da promessa, o que afastou o povo da conquista da promessa é a murmuração. Então nós precisamos cuidar muito com isso. Porque não adianta nada a gente, uma sala de oração, adorar o Senhor, né? Ficar ali na presença e profetizar naquele ambiente que é fácil e sair dali e depois profetizar algo totalmente contrário àquilo que a gente aprendeu dentro da sala, dentro de um culto, dentro de um ambiente onde as pessoas estão tendo a mesma busca e a mesma intensidade. Então, para mim também não é fácil, como pastor, como profeta, às vezes você está num ambiente pesado, né? Eu não posso ir, às vezes, eu no mercado aqui na minha cidade e estar tocando músicas que levam a pensamentos sexistas, a pensamentos insanos, a pensamentos e daquele ambiente que vem aqueles pensamentos, que vem aqueles dardos, que vem aquelas setas inflamadas, você cuidar para não entrar naquele ambiente, né? Ou eu transformo o ambiente me transforma. Então eu preciso ser um Amém. Glória a transformador Deus. de ambiente, amém? Muito forte isso. Meu Deus. Jussi, Olá, boa noite. Shalom. Shalom. Enfim, a respeito da educação do Espírito Santo, né? O Senhor falou muito de nós sermos guiados, deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Eu tenho enfrentado algumas dificuldades em relação a isso, porque a gente ouve várias vozes, a nossa voz, a voz da nossa mente, a voz do nosso espírito, às vezes a voz do inimigo, e vem também fundo, profundo, né, na nossa alma. A gente ouve também a voz do Espírito de Deus, às vezes com sonhos, revelações. E a dificuldade que eu tenho
como saber que essa voz que eu estou ouvindo é verdadeiramente a vontade de Deus? Porque às vezes eu tenho ouvido muito forte, mas as pessoas ao meu redor não têm aceitado como voz de Deus, entendeu? Alguns ambientes, algumas pessoas não têm concordado, Uhum. mas eu tenho obedecido e, tipo assim, tem dado certo. Filha, não tô forte, né? Então, a certeza e a convicção, inclusive, até eu comprei um livro, né, que eu quero mostrar aqui, porque tem direções que o Espírito Santo tem me dado, que é muito forte, é muito particular, é muito minha, mas que muitas pessoas não aceitam, não aceitaram. E aí eu comecei a ler esse livro aqui, né, de ser guiado pelo Espírito de Deus, mas mesmo assim vem direções assim, às vezes que não parecem normais. Por exemplo, vou só dar um exemplo para vocês a respeito de ser guiado. Teve um dia que eu fui chamado para dar uma palavra de oferta na igreja. E eu recebi uma direção do Espírito, senti que era do Espírito, porque eu vejo as coisas, sabe, como visão. E eu via que eu tinha que rasgar R$ 100. Então, era algo que eu ia fazer um ato profético, tipo, destruindo uma mão. Eu disse, Senhor, o Senhor tem certeza? Espírito Santo, que visão é essa? E aí eu fiz isso, né, de uma forma... entendi que aquilo era uma visão do Espírito que ele queria que eu fizesse, né? E eu peguei, fiz uma nota de R$ 100, imprimi, né? Que não era falsa, não era verdadeira, lógico. Ah, E fiz isso, né? E para algumas pessoas foi libertador, mas para outras tá doida, entendeu? Tu é louca, tu fez isso, não sei o quê. Então, isso gerou em mim uma confusão. Digo, meu Deus, será que foi do espírito, foi da minha cabeça, foi da carne? O que está acontecendo comigo? Porque eu estou recebendo essas orientações, direções de coisas que eu tenho que fazer, mas às vezes estou confusa se é ou não a voz do Espírito de Deus. E eu queria que o Senhor me esclarecesse mais ainda sobre isso. Amém. Vamos lá. Eu tenho por mim Ezequiel capítulo 36, do 26 em diante. Ele vai dizer assim: eu vos darei um novo coração, e derramarei o meu espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos, e em algumas linguagens vai dizer a minha palavra, né? Então, o que eu entendo? Jussi, a Jussi, né, que falou, né? Então, eu acho que é Jussi, né? Eu falei de Jussi, já fiz no diminutivo aqui que fica mais fácil. sim. Mas vamos lá, o que eu entendo? O Espírito de Deus jamais, essa é a parte que mais pega para mim, Cristo foi profeta. O Espírito de Deus jamais vai pedir para mim fazer algo que seja contrário à palavra. Jamais. Começa por aqui. Então, ele vai fazer com que eu caminhe, com que eu faça a minha ação pela palavra. Então, se você tem um ato profético, e eu me movimento muito por atos proféticos, né? Mas esse ato profético, ele não está na Bíblia, não diz nem que sim, nem que não. Eu preciso entender se aquilo que eu estou fazendo, ele está apontando para quê. Então, todo ato profético, vamos lá, a serpente levantada no deserto, ela era um ato profético de apontamento profético para Cristo. Tanto que quando Cristo é levantado, assim, importa que ele seja levantado assim como a serpente foi levantada no deserto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos os nossos atos proféticos, pelo menos, eu caminho dessa forma. Tá? Estou falando da forma como caminho, estou usando isso como doutrina, quero deixar bem claro. Não estou doutrinando ninguém, estou falando daquilo que eu vivo na minha vida profética, na minha vida como profeta. Então, todos os meus atos proféticos, a tendência, né, nós temos que ser tendenciosos a um apontamento profético para Cristo. Então, eu preciso, nos meus atos proféticos, apontar para o Senhor. Então, se o ato profético que você fez apontou para o Senhor, fica tranquilo, foi o Espírito Santo. Se você percebe, poxa, eu fiz isso aqui, não apontou para Cristo, opa, tem algo de errado. Porque Deus não vai pedir para que a gente se movimente sem esse apontamento profético de Cristo, entendeu? Então, você vai olhar, eu tenho um estudo só sobre atos proféticos, né? Vou só trazer mais um aqui só para você entender. Quando o profeta manda Naamã se banhar nas águas do Jordão, segundo a geografia bíblica, né, e a historiologia bíblica,
ele parou mais ou menos no mesmo ambiente onde estava João Batista batizando, o batismo de arrependimento. Então, aqueles 7 mergulhos de Naamã nas águas é um apontamento profético do batismo e da salvação que vinha em Cristo, da purificação que vinha através do batismo nas águas com o Senhor Jesus. Então, todos os atos proféticos que a Bíblia aponta, você vai perceber que é um ato profético de apontamento para quem é Cristo, para quem é o Senhor. Então, se isso, não, eu apontei, estou apontando aqui não a Mamon e sim a Cristo, amém? Tranquiliza o teu coração. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Júcia. Todo profeta é incompreendido. Todo profeta. Não queira ser amado. O profeta não é muito amado, não, tá? Então, assim, infelizmente, nós profetas, às vezes, somos incompreendidos. Por quê? Porque o profeta ele tem uma conexão mais forte com os céus. Então, às vezes, ele está vendo de uma forma que o povo não consegue ver, né? E as pessoas só vão entender depois o que o profeta está falando. Amém? Amém. Só É, para concluir rapidinho em relação a esse ato profético que eu fiz, era para justamente acabar, tentar eliminar um pouco, né, dos infiéis da igreja, que às vezes se tornam, né? E aí uma moça chegou comigo e disse que aquele ato mexeu muito com ela e que a partir daquele momento ela se tornou fiel, né? E até hoje ela está fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas dela. amém. É isso aí. Isabel. Ora, muito boa noite. Isabel, Quero só não demora muito, porque o sim, pastor Christopher tem uma outra agenda ok. com os líderes dele, tá bom? Uma coisa que tenho estado a vivenciar, portanto, a minha vida tem sido assim uma situação de altos e baixos, e o Pai me volta a trazer ao lugar de onde eu caí inicialmente, o conheci, mas entretanto fiz as coisas mal, e o Pai lhe se desfez voltar-me a trazer à terra de onde eu caí. Contudo, tem sido um mover que eu vejo claramente que é tudo direcionado em termos do Pai. Falo sem problemas agora para os de fora, mas e agora? Como lidar com a família? Venho de uma família tradicional, excessivamente católica, passei a ser o herege da família porque eu passei a integrar aqueles de seita, isso a nível dos pais. O marido não acredita, portanto, juntei-me a um julgo desigual. A filha explode porque diz que só acredita aquilo que é de ciência. É curioso você estar a dizer que foi professor de física. O meu marido é professor de física, a minha filha é de ciências, e o que eles defendem é o que eu não consigo provar por ciência, tudo o resto não existe. E então é curioso esta dualidade, porque o Senhor fala durante o mês de agosto que estivemos de férias, o pai só me dizia assim: vais estar calada. Pai, mas ele vai dizer coisas que não estão corretas, vais estar calada, e quando ele fizer alguma observação, passa para mim. Foi fácil. Mais ou menos, eu falo muito e a Ivonete já estava a fazer a observação, atenção ao tempo. Mas, por questões profissionais, ela está fora da casa, ela está nas ilhas. Mas e agora? Descubro que a minha filha é esse gatilho. E o pai disse assim: cala-te, não digas nada, abençoa. Ela responde o que eu não vou dizer. E como é que eu posso estar a fazer. E depois o contrassenso, o pai está a colocar-me em situações de evangelizar, em situações de estar em oração pelos outros, estar a ver famílias a serem restauradas e eu, pai, se o estás a fazer com eles, faz-lo comigo. Mas quando eu chego a casa, posso estar muito espiritual, chego a casa e a minha filha é um gatilho. Como é que eu faço esta situação? Porque é por vezes uma triste realidade de que há alguns ou que esfriam ou que simplesmente desistem ou não acreditam. E por último, o pastor pode partilhar o seu estudo de atos proféticos. Muito obrigada pela ajuda. Essa é uma portuguesa, pastor Christopher, que ela tem muita fome. Luso-venezuelana. Ela é Luso-venezuelana. luso-venezuelana. Ela tem muita fome e muita sede, então assim, ela pede: me dá livros, me manda livros, me manda livros, material.
Sim, Vamos pode lá, vamos começar, né? A parte do silêncio talvez é a parte mais importante, Isabel, né? Eu aprendi que é mais difícil a gente ganhar os de dentro do que ganhar os de fora. É incrível, porque até a Bíblia diz que o profeta não tem honra onde? Na sua casa, né? É bem complicado isso. Mas o que que eu aprendi? Eu vou falar para você o que eu pratico. Eu tenho um irmão meu que é homossexual e umbandista, né? Homossexual e umbandista. E quando nós estamos na casa da mãe, sabe o que que eu falo com ele? Abraços, beijos e amor. Não digo que ele vai para o inferno, não digo que ele está errado, eu constranjo ele com amor. Porque quando você pega, principalmente um cientista, uma pessoa que é mais lógica, né? Eu era muito lógico. Por incrível que pareça, quando vocês veem esse cara espiritualzão, Deus teve que fazer uma obra gigantesca na minha vida. Eu não acreditava em orar em línguas, eu não acreditava em profecia, eu não acreditava em curas, eu não acreditava em milagres, eu era extremamente lógico. Deus era uma lógica para mim, né? Deus era uma ciência. E quando Deus me tocou e me pegou, e sabe como é que Deus me pegou? Pelo amor. E eu entendi que para mim pegar as pessoas que estão ao meu redor, que não acreditam nesse Deus que eu acredito, eu preciso amá-los. Então eu amo as pessoas incondicionalmente. Vou te falar o que aconteceu. Esse final de semana, posso falar aqui porque não tem ninguém da igreja, ninguém depois talvez vai ver isso aqui, né? Esse final de semana foi uma família de espírita na nossa igreja e mais um casal homossexual, casado, de papel passado. Foi na nossa igreja. Porque nós fizemos uma oração esses tempos atrás. Senhor, nós queremos as prostitutas, os homossexuais, os drogados. Cuida com o que você cuida com o que você pede, né? Poder da profecia. E, Tenho feito gente, isso. aquele casal de homossexual mandou mensagem para a menina que convidou eles e disse: Meu Deus, eu nunca me senti tão amado num lugar. Todas as outras igrejas que a gente tentou ir, a gente foi julgado. Eu concordo com o pecado deles? Não, não concordo. Mas eles são almas. E Deus disse o que para Pedro, né? Pedro, tu me ama, Senhor, eu te amo. Então, cuida, apacenta as minhas ovelhas. Então, esse apacentar é amar. Quando eu olho para o Apocalipse, a igreja de Éfeso, qual foi o problema da igreja de Éfeso? Perdeu o primeiro amor. E esse primeiro amor não é o amor do fervor, da oração, da adoração, é o amor por pessoas. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos nós, por amar a nós. Então, o que que eu entendi? Eu não vou vencer essas pessoas com o poder da palavra de convencimento. Eu vou convencer essas pessoas pelo amor de Cristo. Assim como o amor de Cristo me alcançou, assim eu acredito que o amor de Cristo também vai alcançar essas pessoas. Então, eu preciso ser essa representação do amor. E a família eram 4 pessoas, né? Espíritas, nunca tinham ido para a igreja. Nunca tinham ido para a igreja. E no final eu sabia que é uma família que a gente estava orando. Para te ver, a gente ora pelas pessoas, as pessoas vêm, né? E a gente estava orando para essa família, eles vieram, no final fui lá, abracei eles, né? E não falei nada sobre a religião deles, apenas amei e abracei. E eles também comentaram com outra família que convidou e disseram que eles nunca se sentiram tão amados e tão abraçados e tão acolhidos. Então, o acolher através do amor, dos braços de amor do Senhor, vai levar teu esposo e a tua filha para ele. Agora, todo confronto é difícil. Então, não vá para o confronto. Por isso que às vezes a gente precisa se calar e abraçar. Por isso que às vezes precisa se calar e amar. É muito melhor amar do que confrontar, né? Mas o pai que ama não é aquele que direciona o filho? Sim, mas o pai que ama também é aquele pai que protege. Então, tem momentos que com meu filho não adianta eu chamar a atenção dele da limite. Tem horas que eu preciso chamar ele e abraçar. Tem horas que eu preciso ser pai. Tem horas que eu preciso passar o amor do pai. E talvez, se você conseguir representar, Isabel, esse amor de Deus na vida da sua filha, do seu marido, eles vão olhar aquilo que Deus fez na sua vida, a mudança que Deus fez na sua vida. Amém? E a segunda coisa sobre os atos proféticos, ela está dentro da minha escola profética, que faz um tempo já que eu não aplico, eu estou vendo agora para a gente aplicar de novo, é uma escola online, até a Ivonete participou, né? E dentro da escola profética eu tenho uma das aulas que é essa questão dos atos proféticos, aí a gente deixa bem explicado, bem direcionado como é que funciona, ok? Sim. Aleluia. Sim, quando o senhor, né, lançar novamente essa escola, nos convida, que a gente com certeza vai querer estar participando. Me inclui, Ivonete, me inclui. Eu falei. Pensa, Portugal clama, clama.
Glória a Deus. Pastor, nós queríamos agradecer imensamente, assim, você estar, né, dedicando esse tempo aí para a gente. E queríamos, né, que o Senhor tivesse ministrando sobre nós, né, orando por nós. Somos aqui pessoas de várias partes do Brasil e em outras nações também, e estamos todos envolvidos, né, nessa área do sacerdócio, da intercessão, da adoração, ministros de adoração, e queremos estar, né, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo a Deus nos posicionando nesse tempo. Deixa eu só abrir meu microfone aqui. Amém. Vamos orar então? Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por esse ambiente, por esse momento. E eu acredito, Pai, que chegou um tempo realmente de nós começarmos a viver intensamente aquilo que tu tens para as nossas vidas. Então, Deus, eu te peço, Pai, que tu possas estar enchendo o nosso coração e a nossa mente daquilo que vem dos céus e que as tuas direções nesses dias sejam precisas e pontuais para aquilo que precisamos fazer. Guarda-nos debaixo das tuas asas, assim como a galinha guarda seus pintinhos, Pai, e os protege. Queremos estar guardados debaixo das asas do teu Espírito. Coloca os teus anjos, Pai, guerreiros, anjos, Pai, ministradores sobre nós e sobre aqueles que estiverem perto de nós, e que esses anjos, Pai, estejam, Senhor, sempre guerreando em nosso favor e sempre ministrando sobre nós. E que teu Espírito não se aparte de nós e que a tua palavra permaneça nas tábuas do nosso coração e que ela seja o nosso GPS, Pai, profético para esses dias. E que o nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça pela sua cruz, a graça imerecida, Senhor, que Ele nos trouxe através da cruz, seja constante, Senhor, nossos olhos e nossas visões nesses dias, que nós não venhamos a perder em vista quem é Cristo para nós e que estejamos caminhando certamente para os céus e que nos encontraremos lá nas bodas, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Alguém quer falar alguma coisa aí para o pastor? Agradecer? Deus Amém. abençoe, pastor. Obrigada pela oportunidade. Amém, amém. Foi uma grande bênção, principalmente por entendermos o quão é pesada a língua do profeta, né? Pensando assim, não só dentro da igreja, mas dentro de casa, em todos os ambientes, isso é uma questão muito, muito, Verdade. muito séria. Então, não, você não tira a roupa de profeta quando você sai da igreja e vai para casa, né? Então, você é profeta no carro, quando está dirigindo, às vezes a gente passa um nervoso no trânsito, fala alguma coisa que não deve, né? Então, eu creio que esse discernimento, né, do quanto sentar à mesa e tudo mais foi muito, muito importante, e a gente precisa levar esse conhecimento para todos os ambientes e entender que é um peso, a palavra tem esse peso. Então, agradeço muito por essa aula maravilhosa. Que Deus abençoe. Amém, amém. Amém, pastor Crispo, obrigada. Deus abençoe sua vida. E a gente se vê em outras oportunidades que o Senhor vai nos dar essa oportunidade. Deus Amém. Eu que abençoe. agradeço pela oportunidade, viu, gente? Que Deus abençoe e que a gente possa aí crescer juntos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada, amém. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Deus Obrigada. abençoe. Boa noite. Tchau. Shalom, shalom, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, Silvio. Tchau, Silmara. Tchau, Sandra. Obrigada, pastora Tchau, crente. Estela. Obrigado. Tchau, crente.